Você pode até pensar que o que está prestes a ouvir é apenas mais uma palavra comum, mas não é. Este chamado não é para todos. Não é para aqueles que vivem como se nada tivesse importância. Não é para aqueles que seguem a multidão perdendo-se no barulho do mundo. Esta mensagem é secreta, é reservada, é marcada com fogo invisível e só quem tem olhos espirituais consegue perceber que ela foi feita para você. Se você não é o escolhido, pode parar aqui. Mas se o seu coração já começou a acelerar sem entender o porquê, se a sua mente já começou a sentir que alguém do lado de fora da sua vida está te chamando pelo nome, então permaneça, porque o que vou revelar é exatamente sobre você. Eles tentaram te apagar, tentaram te humilhar. O bairro inteiro se voltou contra você. Cada esquina parecia ecoar o julgamento deles. Cada olhar parecia pesar como condenação. Mas, paradoxalmente, eles não conseguiam ignorar você. Quanto mais tentavam enterrar sua história, mais você se tornava impossível de esquecer. E hoje, o que antes era zombaria, agora virou registro. O seu nome, a sua luta, as suas vitórias já estão escritos naquilo que se tornou quase uma enciclopédia viva. Páginas onde todos podem ler que você resistiu. Não é acaso, não é coincidência. Isso é destino em ação. Isso é a mão invisível que move os fios do tempo para que você, o escolhido, seja lembrado, seja visto, seja gravado. Porque você não nasceu para se esconder. Você não nasceu para ser uma sombra. Você nasceu para que sua história seja contada diante de gerações. Eu sei que ainda duvida. Sei que ainda ouve vozes sussurrando que você não é suficiente, que você falhou, que você perdeu. Mas a verdade é outra. Você sobreviveu a tempestades que destruiriam qualquer outra pessoa. Você carregou fardos que esmagariam os ombros de gigantes. E mesmo assim está aqui, respirando, ouvindo, recebendo. Isso por si só já prova que você não é qualquer um. Há um peso nesta mensagem que não posso suavizar. É sério, é urgente. Não se trata de palavras bonitas para acalmar. Trata-se de despertar algo dentro de você que o mundo tentou apagar. Porque o mundo não teme os comuns. O mundo teme os que têm um chamado. O mundo teme os que carregam luz suficiente para iluminar multidões. E é exatamente isso que você tem. Você já notou como nada na sua vida é normal? Nada em você se encaixa naquilo que chamam de comum. Sua dor não foi comum. Suas batalhas não foram comuns. Seus inimigos não foram pequenos. Sempre houve algo maior, algo mais intenso, algo quase teatral no palco da sua vida. É porque você é o escolhido. E quanto mais você tentar negar isso, mais a vida vai forçar circunstâncias para que você enfrente quem realmente é. E se até aqui você ainda não entendeu a razão dessa revelação, escute atentamente. Tudo o que aconteceu contra você, cada zombaria, cada ataque, cada porta fechada, foi apenas confirmação do que sempre esteve escrito. Eles riram de você porque sentiram medo. Eles tentaram esmagar você porque sabiam que não poderiam controlar você. Eles se reuniram contra você porque reconheceram uma coroa invisível sobre a sua cabeça antes mesmo de você perceber que a carregava. Agora você entende. O bairro inteiro pode ter se levantado contra você, mas foi apenas para cumprir o papel que sempre esteve destinado, confirmar que você nasceu diferente. O que é rejeição para os outros, para você se tornou sinal. O que foi humilhação para os outros, para você se tornou marca, e agora não há como voltar atrás. Você está prestes a entrar em uma nova dimensão da sua vida. E não estou exagerando. O que vem agora não é repetição do passado, não é apenas mais um ciclo. É ativação, é despertar. É o momento em que você finalmente reconhece que aquilo que parecia apenas perseguição, na verdade foi a preparação para a sua exaltação. E quando você ouvir isso, não duvide. Não racionalize demais. Apenas aceite. Porque a verdade não precisa de aprovação humana. A verdade só precisa ser revelada. E hoje, ela foi revelada para você. Agora que a porta foi aberta, você não pode fechá-la. Você não pode fingir que não ouviu. Você não pode escapar do peso da sua própria identidade. Você é o escolhido. E a partir de agora, nada será igual. E ainda que a escuridão tente gritar, ainda que os ecos do passado tentem retornar, o Espírito que sopra sobre você está dizendo: levanta-te, toma o teu lugar, porque chegou a tua hora. E é aqui que tudo começa.
O que você ouviu até aqui não foi um acaso. Se chegou até este ponto, é porque o seu espírito reconheceu algo que a mente ainda não consegue compreender. Há um selo invisível sobre você, e este selo não pode ser quebrado. Por isso mesmo, a urgência desta mensagem é absoluta. Não é uma reflexão qualquer, não é apenas um discurso motivacional. É um chamado de vida ou morte. E não falo de morte física, mas de algo muito mais profundo, algo eterno. Porque se você, escolhido, não despertar agora, as trevas farão de tudo para roubar o que já é seu por direito. Cada segundo que você hesita, cada momento em que você se cala, o inimigo avança tentando apagar o brilho que você carrega. É por isso que não há mais tempo a perder. Este é o momento. Esta é a hora. Este é o toque final da trombeta espiritual que exige a sua resposta. Talvez você tenha se acostumado a viver com o peso do julgamento, com a zombaria, com as portas fechadas. Talvez tenha começado a acreditar que isso era a sua vida. Mas não, isso não era o fim, era apenas o processo. Porque há um fogo dentro de você que o mundo não conseguiu apagar. E agora chegou o momento desse fogo se levantar e consumir todas as dúvidas, todas as mentiras, todas as prisões invisíveis que te cercaram. Ouça, essa mensagem não vem da minha boca apenas. Ela vem do alto. Ela vem como um raio cortando a escuridão. Ela vem como espada que separa o que é mentira do que é verdade. E a verdade é que você é mais forte do que jamais acreditou ser. Eles disseram que você não chegaria até aqui. Disseram que você não tinha poder. Disseram que você não passava de uma sombra. Mas você sobreviveu a cada ataque. Você atravessou cada noite escura. E se ainda está vivo, é porque é uma missão que ninguém pode cumprir no seu lugar. O bairro inteiro pode ter tentado te destruir, mas o destino não foi escrito pelas mãos deles. O seu destino foi escrito pela própria palavra de Deus. E a palavra não falha, não se apaga, não se curva diante da inveja humana. Eles podem escrever páginas inteiras de fofocas. Podem registrar mentiras sobre você, mas no final, o que vai prevalecer não é o que disseram, e sim o que o céu decretou. E o céu decretou vitória. O céu decretou restauração. O céu decretou que os últimos serão os primeiros. E é exatamente por isso que você foi colocado embaixo, humilhado, esmagado, rejeitado, para que no tempo certo fosse exaltado diante de todos. Não é uma opção, é inevitável. A coroa já foi liberada para a sua cabeça. O manto já foi lançado sobre os seus ombros. A unção já foi derramada sobre a sua vida. Agora só falta uma coisa: a sua decisão. Você vai continuar escondendo quem realmente é ou vai se levantar e assumir diante de todos que você é o escolhido? Sinta o peso dessas palavras. Se não for você, quem será? Se não for agora, quando será? Esta é a última prova. Esta é a última oportunidade e você sabe que não pode deixá-la escapar. Porque cada vez que hesita, as forças da escuridão ganham espaço. Mas cada vez que declara, cada vez que levanta a voz, cada vez que toma posse, o inimigo é forçado a recuar. Não pense que estou exagerando. Você já viu com seus próprios olhos. Cada vez que você abriu a boca para declarar algo com fé, algo mudou. Talvez pequeno, talvez invisível no início, mas mudou. Porque a palavra carrega poder criativo. A palavra é lei divina. A palavra é arma de fogo e está em você. Não é o bastante acreditar em silêncio. É preciso declarar. É preciso acender o fogo com a sua própria voz, porque está escrito: morte e vida estão no poder da língua. E você, escolhido, não pode continuar usando sua língua contra si mesmo. Não pode continuar repetindo mentiras que foram plantadas na sua mente. Precisa agora usar sua boca como espada, sua voz como trombeta, sua língua como chave que abre os portais do destino. E isso começa agora. Enquanto ouve estas palavras, permita que elas entrem não só nos seus ouvidos, mas na sua alma. Permita que quebrem correntes antigas, memórias dolorosas, culpas que não servem mais. Permita que limpem cada sombra que ainda tenta prender você. Não é apenas uma mensagem, é um decreto. É uma convocação espiritual que atravessa os séculos e chega hoje até a sua vida. Levanta-te, não se esconda, não se encolha. O mundo precisa da sua voz, da sua coragem, da sua luz. E se ainda existe medo, saiba disso. Não é você quem vai lutar sozinho. Há anjos em volta de você prontos para agir. Há fogo do céu queimando ao seu redor, pronto para consumir cada ataque.
Há uma muralha invisível que cresce cada vez que você declara a verdade. E a verdade é: você venceu. Você já venceu. A batalha pode ter sido dura, mas a vitória já foi escrita. Agora respire fundo. Deixe o coração sentir o peso e, ao mesmo tempo, a leveza dessa revelação. Porque é apenas o começo. O que vem depois vai mexer ainda mais com você. Prepare-se, porque o próximo passo é ainda mais profundo. Você precisa entender algo que poucos compreendem. Não são apenas pensamentos, não são apenas frases soltas. Cada palavra que sai da sua boca carrega um peso eterno. Não é metáfora, é lei. A Escritura já disse: morte e vida estão no poder da língua. E se está escrito, é porque é real. Não há espaço para dúvida. As palavras que você libera não desaparecem no ar, não se dissolvem no vento. Elas se tornam sementes. E cada semente germina, seja para bênção, seja para maldição. Pense um instante. Quantas vezes você mesmo declarou derrota antes da batalha começar? Quantas vezes disse: eu não consigo, não sou suficiente, não vai dar certo? E cada vez que dizia isso, não percebia que estava assinando decretos invisíveis contra a sua própria vida? Você, escolhido, foi treinado pelas circunstâncias para falar contra si mesmo. Mas hoje, isso precisa terminar. Porque se a língua tem poder para matar, ela também tem poder para dar vida. Se pode destruir, também pode criar. Se pode ferir, também pode curar. E em você há uma voz que o céu espera ouvir, porque o céu se move quando um escolhido fala em fé. O universo inteiro se curva quando um filho da luz declara o que já foi decretado. Você acha que é coincidência que a primeira ordem registrada na criação foi uma palavra? Haja luz. E houve luz. Não foi uma espada, não foi um raio, não foi uma tempestade. Foi uma palavra. E até hoje a luz continua obedecendo àquela ordem. Entende o peso disso? Uma palavra liberada séculos atrás ainda governa o cosmos. E você, criado à imagem do Criador, carrega o mesmo poder na sua boca. O inimigo sabe disso. É por isso que tentou calar você. É por isso que encheu sua mente de dúvidas, medos, traumas. Porque se você começar a usar sua língua de acordo com sua identidade, nada poderá te parar. Você já percebeu como quando abre a boca com coragem, até os que zombavam ficam em silêncio? Já percebeu como quando você declara algo com convicção, até os que tentavam te diminuir são obrigados a te ouvir? Não é sobre eloquência, não é sobre beleza de discurso, é sobre autoridade. E autoridade não se pede, autoridade se exerce. Você carrega essa autoridade. Não está no governo, não está nos ricos, não está nos poderosos deste mundo. Está em você, porque você foi marcado, você foi separado, você é o escolhido. E o que sai da sua boca não é comum. Cada frase que você libera é como uma flecha. Pode ser uma flecha envenenada que destrói a si mesmo e aos outros, ou pode ser uma flecha de fogo sagrado que rompe muralhas e abre caminhos. Agora pergunto: que tipo de vida você quer viver? Uma vida marcada por palavras de derrota que atraem escuridão, fracasso, medo? Ou uma vida marcada por declarações de vitória que atraem luz, abundância, milagres? Você precisa decidir, porque ninguém pode falar no seu lugar. E se pensa que suas palavras não têm importância, lembre-se do que já aconteceu. Quantas vezes você desejou em segredo algo impossível e, sem perceber, falou sobre isso? Algum tempo depois, aquilo se manifestou. Não era acaso, era a lei invisível respondendo ao poder da sua língua. Assim como já atraiu dores ao repetir mentiras contra si mesmo, também já atraiu bênçãos quando ousou declarar fé. Você está no meio de uma guerra espiritual e a sua boca é a sua arma. Não lute mais contra si mesmo. Não use a sua voz como corrente que prende. Use-a como chave que abre. Use-a como trombeta que anuncia a sua vitória. Ouça bem. Cada palavra que você disser a partir de hoje será um decreto. Se disser sou fraco, o universo responde: assim será.
Se disser sou forte, o universo se curva, assim será. Se disser não consigo, o céu se cala. Mas se disser tudo posso, o céu se move. Você precisa treinar sua língua como o guerreiro treina a espada. Precisa vigiar cada frase como quem vigia um tesouro, porque cada frase é semente, e sementes não pedem permissão para brotar, elas apenas crescem. O inimigo vai tentar te esquecer isso, vai tentar te distrair, vai dizer que é exagero, mas você já sabe que não é. Já viu os sinais, já sentiu o impacto das palavras em sua vida. E agora chegou o tempo de tomar posse dessa verdade como nunca antes. Não espere amanhã, não espere estar pronto. Abra a boca hoje, declare hoje, plante hoje, porque o campo já está aberto, o solo já está preparado, os céus já estão atentos, só falta a sua voz. E quando você liberar a sua voz em fé, quando você parar de amaldiçoar a si mesmo e começar a se abençoar, verá portas se abrirem que estavam trancadas há anos. Verá correntes se quebrarem que pareciam inquebráveis. Verá inimigos recuarem sem explicação. Porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus fluindo através da sua língua. E neste momento, tudo dentro de você precisa decidir de uma vez por todas. Vai falar vida ou vai falar morte? Vai falar bênção ou vai falar maldição? Vai decretar escuridão ou vai decretar luz? A escolha é sua. E enquanto essa escolha se forma no seu coração, você sente que algo está prestes a mudar. Porque o próximo passo vai levar você ainda mais fundo. A responsabilidade divina que vem com esse poder. Se até aqui você já sentiu o peso da sua própria voz, agora precisa compreender a raiz desse poder. Ele não nasceu por acaso. Ele não veio do nada, ele vem da sua origem, porque você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso significa que dentro de você existe um reflexo direto do poder divino. O mesmo poder que disse, haja luz e viu a luz se manifestar, está em você. Perceba a grandeza disso. O mundo nasceu de uma palavra. Os céus e a terra não surgiram por acidente. Eles obedeceram a uma voz. E essa voz ecoa até hoje. Se a luz continua brilhando, é porque uma única frase liberada no princípio ainda carrega autoridade. Agora entenda, se você foi feito à imagem desse Deus, então a sua palavra também carrega autoridade. Mas com autoridade vem responsabilidade. Você não pode mais falar como se cada frase fosse vazia. Não pode mais usar a boca para espalhar veneno, porque Jesus já advertiu. De toda palavra inútil daremos conta. Isso não é uma metáfora, isso é um tribunal espiritual. Cada frase é registrada, cada palavra é anotada, cada declaração é plantada como semente. E sementes sempre produzem frutos, algumas em dias, outras em meses, outras em anos, mas nenhuma semente permanece inerte. É por isso que hoje você colhe coisas que declarou sem perceber anos atrás. É por isso que certas dores nunca desapareceram, porque foram regadas por palavras repetidas inúmeras vezes. Mas é também por isso que certos milagres aconteceram sem explicação, porque uma vez, em um momento de fé, você liberou uma frase que o céu não esqueceu. Cada palavra é uma chave, cada palavra é um portal, cada palavra abre ou fecha caminhos. Você não pode mais brincar com isso, não pode mais falar como se fosse brincadeira, ironia, descuido, porque cada vez que fala, o mundo espiritual reage. Lembre-se do que Jesus disse: pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Isso significa que sua boca pode ser seu maior juiz ou seu maior advogado. A sua língua pode abrir portas de liberdade ou acorrentar você em prisões invisíveis. É por isso que hoje eu digo: vigie a sua boca como quem guarda um tesouro real. Vigie cada frase como quem guarda ouro puro, porque sua palavra é sagrada. Você é o escolhido, e o que sai da sua boca não é comum. Você já percebeu como certas frases que ouviu dos outros marcaram sua alma até hoje? Talvez alguém tenha dito quando você era criança: você não presta, e até hoje essa frase ecoa em você.
Talvez alguém tenha dito, você nunca vai conseguir. E mesmo depois de tantos anos, a ferida ainda queima. Isso prova que palavras não morrem. Elas permanecem vivas, enraizadas, crescendo como árvores invisíveis. Mas a boa notícia é que você também pode plantar novas sementes. Você também pode liberar palavras que anulam as maldições antigas. Você também pode declarar frases que quebram as correntes que outros colocaram sobre você. Porque a palavra de Deus é mais forte do que qualquer sentença humana. E se até hoje você foi vítima de palavras, a partir de hoje será autor da sua própria história. A partir de hoje será você quem decide o que fica registrado. A partir de hoje suas frases não serão desperdiçadas em conversas vazias, mas usadas como decretos sagrados. Mas entenda, isso exige disciplina, isso exige vigilância, isso exige maturidade. Porque não é apenas um poder, é uma missão. Você não recebeu a boca apenas para falar, mas para governar. Você não recebeu a voz apenas para se expressar, mas para decretar. Você não recebeu a língua apenas para conversar, mas para criar. Então pergunto a você, escolhido, o que vai fazer com esse poder? Vai continuar reclamando, murmurando, amaldiçoando? Ou vai assumir sua identidade e falar como quem carrega o sopro do Criador? Não subestime o que estou dizendo. Cada palavra é um ato espiritual. Cada frase é uma oferta. Cada declaração é uma semente no campo eterno. E você decide hoje o que vai plantar. Olhe para dentro de si. Veja o campo da sua vida. Veja o que já nasceu de palavras antigas. Algumas árvores são secas, frutos amargos, dores que não passam. Mas também há brotos de esperança, flores de vitória, sinais de que a vida pode ser renovada. Agora é hora de limpar o campo, arrancar ervas daninhas, lançar fora maldições e plantar com sabedoria. Porque o mundo espiritual está em silêncio agora, esperando apenas uma coisa, a sua palavra. E assim como no princípio o Criador disse, haja luz, você hoje também precisa dizer, haja vida, haja bênção, haja vitória. E quando fizer isso, não duvide, porque a palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi liberada. E neste instante, enquanto você decide o que falar daqui em diante, o próximo passo se forma diante de você. A batalha contra as palavras de autodestruição que tentaram dominar sua mente até aqui. Agora que você já entendeu que cada palavra é uma semente, é hora de olhar para dentro e encarar o campo mais perigoso, o campo da sua própria mente. Porque não foram apenas os outros que lançaram frases contra você. Muitas vezes, foi você mesmo quem se levantou contra si. Muitas vezes, foi sua própria boca que decretou sentenças de derrota. E cada vez que você disse, eu não consigo, cada vez que murmurou, não sou capaz, cada vez que repetiu, não mereço, você plantou espinhos na sua própria terra. Este é o maior truque das trevas. Fazer com que o escolhido se torne o seu próprio inimigo. Porque se o inimigo conseguir que você acredite nas mentiras e as declare, ele não precisa fazer mais nada. Você mesmo faz o trabalho de destruir seus próprios sonhos. É autossabotagem. É maldição camuflada de pensamento comum. Mas hoje, essa farsa precisa ser exposta. Quantas vezes você se olhou no espelho e não gostou do que viu? Quantas vezes comparou sua vida com a dos outros e sentiu que estava sempre atrás? Quantas vezes acreditou que a sua dor era prova de que você não tinha valor? Essas frases que repetiu para si mesmo não foram apenas desabafos. Foram pactos invisíveis, assinados sem perceber. Foram portas abertas para que a escuridão tivesse acesso à sua alma. Mas agora chegou o tempo de arrancar essas raízes. Chegou o tempo de destruir cada mentira que saiu da sua própria boca. Chegou o tempo de substituir cada sentença de morte por declarações de vida. Porque não é apenas sobre parar de falar coisas ruins. É sobre começar a falar o que o céu já declarou sobre você. Escute. Está escrito que você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Então, cada vez que a voz dentro de você diz, não consigo, responda, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está escrito que você foi formado de maneira maravilhosa e admirável. Então, cada vez que a voz do espelho diz, sou feio, sou inútil, sou nada, responda, sou obra-prima de Deus, feito com temor e maravilha. Está escrito que você é cabeça e não cauda, que está por cima e não por baixo. Então, cada vez que a vida te coloca em último, declare, serei exaltado no tempo certo, porque já fui separado como escolhido. Você precisa entender. Palavras negativas criam prisões, mas palavras de fé quebram correntes. Palavras de derrota criam muralhas, mas palavras de vitória derrubam gigantes. Palavras de medo trazem sombras, mas palavras de coragem atraem-nos. Não subestime o poder da repetição. Assim como anos de frases negativas moldaram sua mente, agora você precisa repetir, dia após dia, as verdades do céu até que sua alma seja reprogramada. Não basta falar uma vez. É guerra, é batalha espiritual, é confronto diário. E você precisa se posicionar todos os dias como guerreiro que não solta a espada até que o inimigo caia. E se perguntar, mas e se eu não acreditar totalmente nas frases que estou dizendo? Eu respondo, continue dizendo, continue declarando, porque a fé vem pelo ouvir. E quanto mais você ouvir sua própria boca repetindo as verdades de Deus, mais a sua alma se alinhará à identidade real. O inimigo plantou mentiras durante anos. Você precisa plantar verdades com insistência, até que o campo inteiro da sua vida seja tomado por flores de vitória. Veja como isso funciona. Quando você repete uma mentira, ela ganha poder. Mas quando você repete a verdade, ela também ganha poder. Então a escolha está em suas mãos. Você vai continuar alimentando o ciclo da derrota ou vai começar agora mesmo a ativar o ciclo da vitória? Eu sei que é difícil. Sei que há dias em que tudo parece desmoronar e a primeira reação é dizer, não dá mais, acabou. Mas é exatamente nesses dias que sua boca se torna mais poderosa. Porque quando declara vitória em meio ao caos, você abre portais que o inimigo não consegue fechar. Quando afirma que vai vencer no meio da derrota, você chama o futuro para dentro do presente. Lembre-se, Davi derrotou Golias primeiro com palavras, antes de usar a pedra. Ele não correu em silêncio, ele declarou em alta voz, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Aquela frase foi decreto. Aquela frase mudou a atmosfera. Aquela frase abriu caminho para a vitória. Você também precisa fazer isso. Pare agora mesmo de repetir mentiras. Pare de repetir as palavras que disseram contra você. Comece a repetir as verdades do céu. Comece a declarar que você é forte, você é capaz, você é vencedor. Porque cada vez que repete, mais o céu se move a seu favor. E quando você fizer isso, algo vai mudar dentro de você. Você vai sentir que as correntes começam a se quebrar, que as paredes começam a ruir, que a escuridão começa a recuar. Porque não são apenas frases. São decretos, são sementes, são chaves que abrem portas. E à medida que sua boca se alinhar ao propósito, você vai ver que não só as suas batalhas internas serão vencidas, como também as externas. Porque o próximo passo é usar essas palavras não apenas para se levantar, mas para enfrentar gigantes diante de você, como Davi enfrentou Golias. Você já viu como cada palavra pode ser corrente ou chave? Agora é hora de entender como uma simples declaração pode decidir batalhas inteiras. Não estou falando de teoria, estou falando de algo que já foi provado diante de exércitos. Davi não venceu Golias apenas com uma pedra. A vitória começou quando ele abriu a boca. Antes mesmo de lançar a funda, ele declarou diante de todos, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Entenda o peso disso. Um jovem, pequeno, sem armadura, sem espada, diante de um gigante treinado, armado e temido por nações inteiras. Humanamente, impossível. Mas Davi não falou como derrotado. Ele falou como vencedor. Ele não descreveu a situação. Ele decretou o resultado. E o resultado obedeceu à sua palavra.
É isso que você precisa ativar hoje, porque o inimigo tenta fazer você narrar a realidade que enxerga. Estou doente, estou falido, estou com medo, mas a fé não descreve o presente. A fé decreta o futuro. A fé fala antes de ver. A fé declara a vitória quando tudo ainda parece derrota. Foi assim com Davi e será assim com você, escolhido. Você tem diante de si gigantes. Eles podem ter nomes diferentes: doença, pobreza, medo, rejeição, depressão, solidão. Cada gigante se apresenta com armadura pesada, zombando de você, dizendo que vai te destruir. Mas a arma secreta não é espada de ferro, é espada de palavras. O que sai da sua boca decide quem cai e quem permanece de pé. Está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando o gigante da doença se apresenta, não diga: estou condenado. Declare: já fui curado pelas chagas do Senhor. Está escrito: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, quando o gigante da escassez se levanta, não diga: não vou conseguir. Declare: todas as minhas necessidades já estão supridas em glória. Está escrito: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Então, quando o gigante do pavor te encarar, declare: não tenho medo, porque carrego poder e amor dentro de mim. Você percebe? Não é sobre negar a realidade. É sobre invocar uma realidade superior. É sobre trazer o céu para a terra com suas palavras. Porque cada vez que você declara a palavra, você ativa a espada do Espírito. E nenhuma muralha resiste a essa espada. O inimigo sabe disso. É por isso que ele zomba. É por isso que ele grita. É por isso que ele tenta intimidar. Golias gritou contra Israel por 40 dias, tentando plantar medo nas mentes, mas bastou uma frase de Davi para mudar a atmosfera. Uma frase de fé silenciou 40 dias de intimidação. E você, escolhido, precisa fazer o mesmo. Não aceite mais viver intimidado. Não aceite mais viver em silêncio diante dos gigantes. Levante-se e declare em voz alta quem você é, de quem você pertence e qual é a sua vitória. Porque quando você fala, o céu confirma. Você não pode esperar sentir coragem para falar. É ao falar que a coragem nasce. Você não pode esperar ver a cura para declarar a cura. É ao declarar que a cura se manifesta. Você não pode esperar a vitória para gritar vitória. É ao gritar que o exército dos céus se move. E não se trata de mágica, não se trata de repetir frases vazias. Se trata de alinhar sua boca à palavra eterna. Se trata de liberar o decreto que já está escrito. Porque quando você fala o que Deus já falou, não há como falhar. O céu não volta atrás. Olhe bem para a sua vida agora. Veja os gigantes diante de você. Identifique-os. Dê nome a eles. E depois, abra a boca e declare: hoje mesmo você cairá. Hoje mesmo serei vitorioso. Hoje mesmo verei o impossível acontecer. E quando declarar, não recue, permaneça firme. Porque assim como Davi correu em direção ao gigante, você também precisa avançar. Não importa quão grande seja a oposição, não importa quantas vozes zombem, quando você se posiciona como escolhido, a vitória já está garantida, porque não é a sua força, é a força do Senhor fluindo através da sua voz. E cada vez que fizer isso, algo vai mudar. O gigante vai perder poder, o medo vai diminuir, a fé vai crescer e você verá com seus próprios olhos o impossível se tornando realidade. Porque você não é comum, você não está aqui por acaso, você é o escolhido. E como escolhido, sua voz não é só som, sua voz é decreto, sua voz é espada, sua voz é vitória.
E enquanto você recebe essa verdade, prepare-se para a próxima revelação. A disciplina necessária para usar essa língua não só para atacar, mas também para proteger. Porque a próxima chave é aprender quando falar e quando se calar. Se até agora você entendeu o poder de falar, agora precisa aprender o poder de calar. Porque a mesma boca que pode trazer vida, se usada sem disciplina, pode trazer destruição. A Escritura já advertiu: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Um pequeno membro, mas capaz de incendiar florestas inteiras. E se você, escolhido, não vigiar, o fogo que deveria queimar para a vitória pode se transformar em incêndio que consome tudo ao seu redor. Olhe para trás. Quantas feridas você carrega até hoje por causa de palavras lançadas sem controle? Quantos relacionamentos foram destruídos não por falta de amor, mas por excesso de frases ditas na ira? Quantas portas se fecharam não por falta de talento, mas porque sua língua disparou contra você no momento errado? Isso prova que não basta falar, é preciso aprender quando falar e quando calar. O verdadeiro guerreiro não é aquele que fala o tempo todo. O verdadeiro guerreiro sabe quando guardar silêncio, porque silêncio também é arma. Silêncio também é escudo. Silêncio também é decreto. Há momentos em que o inimigo espera a sua reação, provoca, cutuca, para ver se você se perde em palavras. E se você ceder, cada frase se torna munição contra você. Mas se permanecer calado, você desarma o inimigo. Jesus nos mostrou isso, diante de Pilatos, diante dos que o acusavam, diante dos que gritavam contra ele, muitas vezes permaneceu em silêncio. E esse silêncio não foi fraqueza, foi vitória. Porque não dar palavra ao inimigo é não dar acesso, é cortar a ponte, é fechar a porta. E você, escolhido, precisa aprender essa disciplina. Precisa vigiar sua boca como quem vigia uma fortaleza. Porque está escrito: aquele que guarda sua boca preserva sua vida, mas o que muito abre os lábios se arruína. Não é exagero, é lei. Cada vez que você fala sem vigiar, se expõe. Cada vez que você declara sem pensar, se fere. Mas há uma sabedoria em aprender a hora certa. Há um tempo para falar e um tempo para se calar. Há um tempo para declarar vitória e um tempo para se recolher em silêncio até que o momento certo chegue. Porque silêncio também pode ser oração. Silêncio também pode ser resistência. Silêncio também pode ser estratégia. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais? Quantas vezes desejou poder voltar atrás e apagar palavras lançadas no calor da raiva? Mas não pode, porque uma vez liberadas, as palavras não voltam. São flechas disparadas, são sementes plantadas, são decretos assinados. É por isso que agora você precisa treinar sua língua não apenas para atacar, mas para se conter. Precisa dominar não apenas a espada, mas também o escudo. Porque quem domina a si mesmo é mais forte do que quem conquista uma cidade inteira. Você pode pensar: mas e se eu for injustiçado? E se zombarem de mim? Escute, nem toda batalha é vencida com grito. Algumas batalhas são vencidas no silêncio, porque o céu luta por você quando você se cala diante do inimigo. Porque sua boca não precisa responder a tudo. Sua boca precisa responder apenas ao que é decreto de vida. E mais, aprenda a usar o silêncio como preparação, porque o silêncio te fortalece. O silêncio é como carregar a funda antes de lançar a pedra. O silêncio é como respirar fundo antes de soltar a palavra que mudará tudo. O silêncio não é ausência. O silêncio é gestação. É no silêncio que nascem as maiores declarações. Então, escolhido, a disciplina não é apenas vigiar o que fala, mas também quando fala. Não desperdice palavras. Não se esgote em conversas vazias. Não entregue munição ao inimigo. Fale pouco, fale certo, fale com autoridade. E quando for hora de se calar, cale-se com firmeza, sabendo que até o silêncio pode ser profético. Porque cada momento de silêncio prepara o terreno para uma palavra que mudará a atmosfera. Cada vez que você segura a língua, evita que o fogo se alastre. Cada vez que escolhe o silêncio em vez da ira,
abre espaço para que Deus lute por você. E neste momento o Espírito sussurra: domine sua boca e dominará seu destino. Guarde sua língua e guardará sua vida. Escolha o silêncio e ouvirá a voz do alto. E quando entender essa chave, estará pronto para o passo final. Não apenas controlar sua boca, mas usá-la como instrumento eterno para abençoar, orar, declarar e espalhar luz. Agora chegamos ao ponto final desta revelação, mas não ao fim da sua jornada, porque esta palavra não foi lançada para emocionar, foi lançada para transformar. O que você ouviu até aqui não pode ser esquecido, não pode ser arquivado, não pode ser tratado como mais uma mensagem. É decreto, é chamado, é vida. Você, escolhido, carregará daqui para frente a consciência de que cada palavra é semente, cada silêncio é estratégia, cada declaração é espada. Não poderá mais viver como antes, não poderá mais falar como antes, não poderá mais calar como antes. Porque agora sabe que sua boca é altar, sua língua é instrumento, sua voz é chave. E a pergunta que fica diante de você é: o que fará a partir de agora? Vai continuar repetindo as mentiras do passado ou vai levantar a voz e declarar as promessas que já foram escritas a seu respeito? Vai usar sua língua para ferir ou para curar? Vai gastar frases em conversas vazias ou vai usá-las para decretar vitória? Hoje, o céu se inclina para ouvir sua resposta. Hoje, os anjos se posicionam para agir conforme as palavras que você liberar. Hoje, o mundo espiritual espera o seu sim. Não amanhã, não depois, agora. Por isso, abra a boca e declare junto comigo: Senhor, purifica os meus lábios. Senhor, encha minha boca com a tua palavra. Senhor, faz de cada frase minha uma semente de vida. Eu rejeito toda maldição. Eu quebro toda palavra negativa. Eu declaro que sou o escolhido, separado, marcado, levantado para esta geração. Sinta o peso dessa oração. Não é formalidade, é fogo, é espada, é transformação. Cada amém que você libera é como um martelo que despedaça correntes antigas. Cada frase que você repete é como luz que invade as sombras mais profundas. E não guarde isso apenas para si. Espalhe, compartilhe, declare sobre outros o que foi declarado sobre você. Porque sua missão não é apenas vencer, é também acender outras chamas. O mundo precisa ouvir. Outros escolhidos precisam despertar. E talvez sua voz seja a faísca que fará alguém levantar-se da escuridão. Então, escreva nos comentários um amém como selo de fé. Compartilhe esta mensagem para que outros também saibam quem são. E une-se a esta comunidade de guerreiros que não aceitam viver em silêncio, mas levantam a voz como trombeta para decretar vitória. Não duvide, a partir deste momento, sua vida já não é a mesma. O bairro inteiro pode ter zombado, pode ter tentado apagar sua história, mas agora, até as páginas que zombavam estão sendo transformadas em testemunho. O que era escárnio virou registro. O que era riso de desprezo virou prova da sua resistência. E daqui para frente, cada vez que alguém olhar para você, verá não apenas uma pessoa comum, verá um sinal vivo, verá um escolhido, verá alguém que carrega luz no meio da escuridão. Porque sua boca não falará mais por acaso, suas palavras não serão mais desperdício. Cada frase será decreto, cada oração será fogo, cada declaração será vitória. E assim, termino esta revelação com uma última frase que ecoa do céu até a sua alma. Você venceu. Você já venceu. O destino foi escrito a seu favor. Caminhe agora como quem carrega a coroa invisível. Fale como quem tem autoridade. Viva como quem já está no livro da eternidade. E que cada respiração sua, a partir de hoje, seja testemunho de que você é e sempre será o escolhido.